Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Ao Vivo Diário, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. Muito bom, pessoal. Pessoal entrando aí ao vivo, aos pouquinhos. Muito bom. Um pouquinho nada, pessoal. Já está entrando aqui de um monte de gente. Tá bom. Então, Ângela Camargo Makeup. Miguel Soriani. E aí, Miguel? Tudo bem? Valesca Montenegro. Paula. Tudo bem, Paula? Tudo bem, Nelma? Adelaide. Chegou, Valesca. Que bom. Bom estar com vocês aqui ao vivo mais um dia. Mas, olha, tem dois avisos. Antes da gente atender as ligações, eu até botei no modo avião aqui o celular das ligações, que só começou a ligar. Então, peraí. Antes de eu atender a ligação, eu preciso dar dois avisos importantes, dois avisos bacanas. Então, primeira coisa que vocês vão gostar é a seguinte: o nosso encontro presencial está confirmado aqui no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, já está confirmado que vai haver o nosso encontro ao vivo e presencial. Vai ser, mais informações vão ser divulgadas, mas aqui no Rio de Janeiro vai ser dia 28 de agosto. Tá? Então, dia 28 de agosto agora, o pessoal vai poder estar comigo. Então, vai ser aqui no Rio. Mais informações de lugar, de horário, semana que vem. Sobretudo, que tem que ficar atento aí é o seguinte: as informações sobre como vocês vão poder disputar uma vaga lá, porque as vagas vão ser, né, a gente quer uma coisa íntima, uma coisa próxima, para poder, né, olhar no olho mesmo de cada um, para a gente poder conversar, para poder interagir, para poder tirar dúvida, para poder, né, responder pergunta. Então não vai ser uma coisa grande, vai ser uma coisa pequena. Então você 100 vagas, né, aí você imagina, né, só de alunos já são 2.000 alunos quase, tal. Então não sei ao certo quantos alunos, mas, né, então tem que ficar atento aí para poder ver como é que dá para concorrer e disputar a vaga, tá? Mas vai ser muito legal, cara, vai ser muito bacana mesmo. E vai ter em São Paulo também, mas São Paulo a gente não tem data ainda marcada, a gente está confirmando aí uns detalhezinhos, beleza? Para a gente poder se encontrar em São Paulo também. Então, Rio, confirmadíssimo. São Paulo, daqui a pouco a gente dá mais notícias, ok? E a segunda coisa é a seguinte: é sobre o meu livro, né? O livro dos 4 temperamentos, que já está aí, né? Já foi publicado, está editado, mas eu falo o seguinte: ó, espera, aguarda, calma aí, compra. Se vocês comprarem aqui com o link que a gente vai distribuir para vocês, né? Na semana que vem, provavelmente, vocês vão receber um algo a mais, tá bom? Um algo a mais. Então, vou comprar o livro aqui com a gente, no nosso link, vão receber um algo a mais. Então, calma aí, né? Para vocês poderem comprar o livro na semana que vem, tá? O livro dos 4 temperamentos, um livro que está bem, particularmente eu achei que está muito, muito bacana esse livro, né? Então, porque tem um monte de coisa ali interessante, coisas que não são ditas sobre o assunto dos temperamentos, coisas que vão de fato ajudar vocês a poder reconhecer o temperamento dos filhos, das outras pessoas que vocês convivem, poder se orientar melhor, poder se orientar no campo da... Enfim, vocês vão gostar bastante. O livro foi bem feitinho, né? Então, comprando aí com o nosso link, vocês vão receber um algo a mais, tá bom? Beleza, pessoal? Então, só ligando aqui já. Olha só que coisa. Peraí. Alô? Alô? Tudo bem? Doutor Ítalo? Isso. Tudo bem. Ricardo, e aí, da Ricardo? Argentina aqui falando. Tudo bem, Ricardo? E aí? Tudo jóia? Tudo jóia. Que bom. Fala comigo, a minha pergunta era sobre suplementação. Manda brasa. Eu vi só a primeira aula, a aula gratuita por razões econômicas. Tudo bem? Isso aí. E já comecei a fazer suplementação. Tá, legal. A minha pergunta era se ela tem que ser contínua ou pode ser intermitente. Então, tá bom. Boa, Ricardo. Beleza. Então, faz o seguinte, olha só. Essa suplementação que tá lá na aula gratuita, né? Ela pode ser feita por um período de tempo maior, né? Mais longo mesmo, né? Às vezes até pode ficar 6 meses fazendo suplementação. Depois reavalia, né? Tira um pouquinho, vê como é que você se sente, tá bom? Então, você pode fazer por um longo prazo ali, a suplementação que tá lá na aula gratuita, tá bom? Coenzima Q10, né? O Whey, o MCT, você vai ter benefício aí, tá bom? Maravilha. Beleza, meu cara. Muito obrigado aí pela noite. Fica com Deus. Você também. Muito obrigado aí pela participação. Abraço. Falou. Vamos segurar. Já tem gente aqui ligando para a próxima. Alô? Alô? Alô, doutor Ítalo? Isso. Ô, doutor, bom dia. Bom dia. Eu não estou conseguindo acompanhar a sua live, por isso que eu estou ligando. Eu espero não ter atrapalhado a resposta do senhor de alguma pergunta aí. Eu tô atendendo as ligações aqui da live agora, pra falar a verdade. Mas é da live mesmo. Então manda brasa. Fala aí, meu cara. Legal.
É o seguinte, cara, eu já vi você falando algumas vezes a respeito da importância do voto das mulheres. Eu quero saber, assim, com relação aos homens, se existe alguma coisa também que funciona, digamos assim, empiricamente testado também. Os homens que às vezes estão querendo ter um pouquinho mais de sucesso aí nessa empreitada. Tá bom, cara. Já entendi que você tá precisando de uma dama aí do seu lado, meu caro. Então vamos ver se a gente te ajuda. Boa, meu caro. Vou responder aqui. Fica aí, Fê. Aguenta aí. Então só, duas coisas aqui. Eu vou ter que ficar contigo aqui na linha, porque senão você não ouve, né? Você não tá acompanhando a live aí, né? Então, o que acontece? Tem algumas coisas, né? Da parte física, é bom você ficar forte, né, cara? É melhor você ficar forte do que ficar fraco. Tá? Então não precisa ficar um monstrão assim, não precisa ficar, né, como é que se diz, completamente fortão assim, porque isso não é o que importa. Mas você tem uma certa disposição física, tem uma certa, né, uma presença física. A presença física, ela tem sua importância nos relacionamentos, porque no final das contas o físico é aquela primeira coisa que o nosso olho apreende, né? Então, a coisa da beleza interior, é evidente que aquilo é importante, a beleza interior é muito importante, é evidente. Mas, né, a beleza interior não é aquilo que de primeiro olho apreende. Então, se você está passando no lugar, se você tem uma compleição física que demonstra uma certa segurança, que demonstra uma certa uma inserção na realidade, isso vai te dar uma vantagem, tá, meu cara? Isso é uma coisa. Só que aí o mais importante, né, assim, o homem eu não bato tanto no negócio, porque, veja, isso aqui é uma coisa que eu sei que as feministas ficam bravas, o pessoal fica nervoso, mas olha só, é claro que é melhor um homem bonito que um homem feio, tá? Isso é evidente, que é melhor um homem bonito que um homem feio. Mas a beleza, olha só, presta atenção, a beleza não é um atributo próprio do homem, você tá entendendo? Não é um atributo próprio do homem, da mulher é mais próprio, né? Então é mais próprio, não é à toa que existe maquiagem de mulher, existe penteado de mulher, e homem meio que tanto faz, né? Assim, não é que tanto faz, um homem largado, homem com aspecto sujo, também não é interessante, você tá entendendo? Mas não é exatamente o mais próprio do homem, tá? Não é o próprio do homem. O mais próprio do homem, no sentido de, você está falando aí da conquista, né, de você se mostrar disponível, de você conseguir tocar um relacionamento, é você passar segurança, né? Isso é a coisa mais própria do homem. Então, a educação, né, é uma coisa importante, porque vai passando uma segurança para a moça, para a mulher, né? Então, a coisa da segurança ela é fundamental aí, meu cara. E por isso também que a coisa física não é dispensável, você tá entendendo? Se você estiver forte, né, a compleição física passa uma segurança que é imperativa, uma segurança física mesmo, né? Melhor estar perto de um homem forte que de um homem fraco. Então, é bom para o rapaz aí ficarem fortes, né? Não tem para o homem uma coisa assim, corta o cabelo assim, deixa a barba assado, passa o perfume do outro jeito. Não tem muito isso. Isso aí a mulherada vai falar, mas não é isso que elas estão olhando, sabe? Se você pegar um cara lá que não... A mulher diz assim, eu gosto do homem, né, sei lá, sem barba, com cabelo assim, com perfume e tal. Pode aparecer um cara completamente diferente, mas que transmite segurança, que tem uma presença, é para esse cara que a menina vai olhar, você tá entendendo? Então, esse aqui que é o... Para homem é esse negócio aí, tá? Então, a segurança é um ponto central aí para atração feminina, beleza? Muito grato. Muito bom, meu cara. Depois a gente trabalhar mais esse assunto da segurança, né? Como é que o homem, ele... Veja bem, não é... Isso eu quero saber, olha só, isso é importante você para pensar assim. Não é o homem, ele ser seguro de si, porque em geral isso é uma palhaçada, isso aí só vai mostrar um cara arrogante, né? Um cara arrogante, né? Um cara autocentrado, é ele passar segurança para a pessoa que está ao seu redor, né? Então, quando o homem ele passa segurança para a mulher, ou quando ele está, de repente, às vezes, cuidando de um irmão mais novo, está cuidando de alguém, né? A mulher, quando olha isso, ela vê assim, pô, esse cara é um cara que consegue oferecer segurança, né? Isso aqui é interessante, beleza? Isso aqui é uma coisa que atrai as mulheres, né? Empiricamente, a gente vê isso um atrás do outro, beleza? Legal, valeu. Então tá bom, meu cara, fica com Deus aí, vamos para a próxima, beleza? Alô? Caramba, um monte de gente ligando aqui. É eu que me enrolei aqui, deixa eu... Só, vai, continua ligando aí. Tá aqui. Alô? Ih, desligaram. Alô? Alô? Alô, doutor Ítalo? Tudo bem? Tudo ótimo. Aqui quem vos fala é o Luiz Gustavo, diretamente de Cuiabá, Mato Grosso. Grande Luiz. E aí, meu cara, o que você manda? Então, a minha dúvida é com relação a uma live que você fez. Sim. Sobre autoconhecimento e tudo mais. Tá. E o que muitas vezes eu vejo dentro da minha religião, sou católico, sim, é muita confusão com relação a... Vou dar nome aos bois aqui, se você me permite. Meditação, yoga, reiki e tudo mais. Então a pessoa, normalmente ela olha para aquelas pessoas que postam nas redes sociais uma coisa de paz interior e tudo mais, e para mim não ficou tão claro como é que eu posso estar esclarecendo isso, né? O que você pensa sobre isso?
Tá. O que acontece, cara? Você trouxe um tema bom aqui pra gente. Olha só, veja bem. A yoga, né? A yoga, ela entra no Ocidente ali na década de 60 e 70. É claro que você já tem entradas da yoga anteriores a isso, é evidente, né? Mas a yoga, ela começa a ser popularizada mesmo aqui no Ocidente na década de 60 e 70, tá? E aqui não é o caso da gente traçar o histórico da yoga, né? Não é isso que eu vou fazer aqui, né? Mas a yoga, ela não é uma prática, por assim dizer, esportiva, né? Ela não é uma prática de relaxamento, ela não é uma prática de alongamento, não é nada disso, né? Então, uma parte do... Você falou, você é católico, né? Eu estava passando numa igreja católica aqui, no meu bairro, e vi um cartaz, assim, na igreja, tipo assim, yoga, segundas, quartas e sextas, 8 da noite, né? Então, assim, como se fosse uma coisa de atividade física, sabe? Como se fosse, tanto faz spinning, polichinelo, vem cá, né? Só que não, a yoga, ela é uma prática, tá? Ela é uma prática de uma religião oriental específica, né? Então, os hindus, eles praticam a yoga, tá? Isso é uma prática, como equivalente, claro que não é a mesma coisa, tá? Mas é equivalente à reza do terço, por exemplo, né? É uma coisa que chegar lá um ocidental na Índia e falar assim, agora a gente reza o terço aqui pra gente poder relaxar, né? Mais ou menos, quer dizer, o efeito prometido da reza do terço é um efeito espiritual específico, né? Então, a yoga é a mesma coisa, tá? A yoga é a mesma coisa. O reiki, né? Então, você veja bem, não dá nem para dizer que a função da yoga é o conhecimento interior, não é essa, né? A função da yoga depende do nível da yoga, depende da yoga que você está praticando, tá? Então, você tem yogas distintas, né? Tem yogas respiratórias, tem yogas posicionais, isso aqui, nem o pessoal que faz yoga sabe disso direito, mas a yoga, ela é uma prática mística, uma prática espiritual, tá? Uma prática ascética, comparando com a nossa linguagem. Não é bem isso porque a tradição lá é outra, né? A matriz lá é outra, tá? Mas então a yoga, ela não é inócua, por assim dizer. A yoga, né, a prática da yoga, ela vai abrir para você a possibilidade de percepção de certas realidades espirituais e estrangeiras à nossa religião. A religião, né, católica, cristã, ocidental, né, que seja, tá? Então quando você pratica yoga, de algum modo você está se aproximando da religião oriental, né? Isso é o ponto que a gente tem que saber. O reiki realmente é uma prática também, não é uma prática espiritual propriamente, o reiki é uma prática de cura que vem ali também na década de 60 e 70 com aquela influência da nova era, com aquela influência do New Age, né? Então, que também tem um sopro, né? Tem um sabor oriental, tem um sabor orientalista, né? O New Age, ele entra aqui como um tipo de religião também, e que faz uma cisão da matéria, né, entre ego e essência. Isso é basicamente ali o centro da mística da New Age. Então existe o ego e a essência que estão sempre em disputa, e você pode acessar a sua essência se você matar o ego não compreendido como a psicanálise freudiana. O ego é aquela parte mais material, mais egoísta da tua personalidade. E a essência, para o pessoal do New Age, né, a essência é aquela parte superior, mas também não superior como a alma para o católico. Superior, veja bem, superior quase como que uma divindade, né? Então, os New Age, o pessoal da New Age, eles acreditam que existem os seres humanos normais, né, que todos somos seres humanos normais, e existe um elemento chamado mestre ascensionado, ou mestre ascenso, né? Ou seja, aqueles que conseguiram, de algum modo, já nessa vida, aniquilar o ego, aniquilar o seu egoísmo e operar com base na sua essência, que muitas vezes eles dão o nome de eu sou, né? Então eles falam assim, o eu sou é o que eles também chamam de essência, tá? Isso é o pessoal da New Age. E o Reiki, ele entra como uma prática, né? O Reiki, ele entra como uma prática dessa percepção, que não chega a ser uma religião, mas dessa filosofia, como eles gostam de dizer, tá? Então, os mestres ascensionados, né, ou os mestres ascensos, eles têm, né, por eles terem acesso ao seu eu sou, que tem na cabeça deles, né, que tem elementos de divindade, ou seja, elementos de cura, elementos de onisciência, elementos de onipotência. Então, a partir da manipulação da sua energia, ou dos raios, né, o raio violeta é o raio de cura para o pessoal da New Age, né, para o pessoal do Reiki, através da manipulação de certos raios, eles conseguem, através da palma das suas mãos, curar os demais, né? Então, se você chegar lá com uma artrose, com uma artrite, vai chegar um mestre ascensionado, vai pegar a mão dele, né? E ele, porque atingiu o seu eu sou, isso é tudo a cabeça deles, tá? Eles vão lá e vão curar o seu joelho. Veja, né? Veja bem, isso foge absolutamente de qualquer tipo, né, de antropologia cristã, né? Não é isso que nós somos, né, temos uma matriz ou praticamos a religião cristã, acreditamos, né? A gente não vai acessar, não existe acesso, né? Quer dizer, desse modo, você não é Deus, né? Você participa da perfeição divina, ok? Você participa da perfeição divina, mas você não é Deus.
Para o pessoal da New Age, existe um tipo de panteísmo espiritual, né? Não é um panteísmo material, né? Como do Spinoza, não é um panteísmo material, mas é um panteísmo espiritual. Ou seja, se você evolui, né? Se você vai sendo iniciado através de certas práticas, de certos exercícios, você chega a ser como Deus, né? Ser como Deus é uma das ideias do pessoal da New Age. E o Reiki, ele tá dentro dessa coisa, tá? O Reiki, ele também não é um exercício de autoconhecimento. O Reiki é um exercício de cura, né? Como a gente estava falando aqui, tá bom? Então, veja bem, tem que tomar cuidado no sentido de que se você é um cristão, você sabe que se você começa a praticar esse tipo de coisa, você está se afastando da percepção antropológica do que a tua religião compreende, da compreensão tradicional da tua religião, tá? E o Reiki, né? O Reiki, o pessoal da New Age, veja bem, isso aparece aqui no Ocidente através de uma entrada muito maligna, sabe? Assim, é ruim mesmo, sabe? Não adianta nem falar que a coisa é boa, porque não é, né? A coisa não é boa mesmo. Eles aparecem através dos escritos da Madame Blavatsky, que qualquer pessoa que tenha lido a história da Madame Blavatsky sabe que ela é uma tremenda de uma falsária, né? Uma tremenda de uma falsária. Ela fingia receber cartas dos espíritos, depois foi provado que ela era mesmo que escrevia as cartas e jogava pelo telhado, né? E ela foi ali, né, desenvolvendo uma certa mística, uma mística orientalista, né, que já, enfim, com a base gnóstica. Um dia a gente pode falar da Madame Blavatsky também. A Madame Blavatsky é uma figura importantíssima para poder entender aqui o fenômeno das entradas das religiões orientais no Ocidente, tá? Então, veja, quando a gente toca nesses elementos estrangeiros à nossa percepção religiosa, a gente se confunde. É sempre isso que acontece, né? Porque você não vai conseguir pegar os efeitos prometidos por aquilo, né? Mesmo que fosse verdade, né? Você não vai conseguir pegar os efeitos, porque você não entra de cabeça no negócio, tá? Então, os benefícios disso, empiricamente falando, ao longo do que eu vejo, ao longo dos textos, dos relatos, é nulo, né? É um benefício, não tem benefício. Em geral, tem malefício, tem perda. Tá bom, pessoal? Esse é um pouco que você falou da yoga e do reiki, é mais isso mesmo. A coisa do autoconhecimento não passa por essas duas coisas, né? Não passa nem pela yoga, nem pelo reiki, né? O autoconhecimento, o mesmo autoconhecimento oriental, o outro tipo de autoconhecimento, ele não tem a ver exatamente com reiki, com yoga, tá? Mas é uma pretensão de que é possível se conhecer. A gente sabe que a gente não vai conseguir se conhecer no início do nosso desenvolvimento espiritual, porque você não tem uma unidade, você não tem uma forma para ser conhecida. Então é difícil você praticar um autoconhecimento, já que você não tem forma para se conhecer, né? Você precisa de esforço, você precisa comer grama, você precisa se esforçar, né? Você precisa de um tempo de maturação do teu espírito para que possa para que você possa conhecer algo, né? Até o momento em que você não é nada, você não tem o que conhecer, né? Então esse é uma das coisas que a gente estava falando lá naquela live lá que você cita, beleza? Muito bom. Muito bom, meu cara. A gente fala mais depois. Deixa eu atender a próxima aqui, que o pessoal tá nervoso ligando aqui. Tá bom? Fica com Deus. Abração. Alô? Alô? Alô, doutor Ito? Isso. Rodrigo de Brasília. Tudo bem, meu cara? E aí? Tudo bem. Um jogo rápido. Bora? Minha mulher tá te perturbando pra te perguntar. Ah, sempre a culpa é da mulher, né? Então vai lá, fala aí. Isso, é da mulher. Fala aí. Como fazer para diminuir o nervosismo antes de apresentações? Tá bom. Beleza, olha só. Tem algumas coisas aí, né, Rodrigo? Assim, primeiro tem que ver o seguinte. Ela domina o assunto, né? A primeira coisa é dominar o assunto. Domina, né? Ela é mestre na coisa, né? Tem exercícios de visualização. Tem um pessoal que fala o seguinte, olha só, isso é verdade, isso funciona, tá? Então, quando isso a gente podia falar muito sobre o assunto, então não é jogo rápido, tá? Essa resposta não é jogo rápido absolutamente. Mas. Não é jogo rápido, é pergunta mesmo. A pergunta é que jogo rápido, a explicação demora o quanto eu quiser. Beleza, maravilha. Então, estou mais tranquilo, né? Estou meio sem pressão agora aqui. Mas o que acontece é o seguinte, né? O nervosismo, ele aparece, é claro que ele pode aparecer por um transtorno específico, né? De uma redução de serotonina. Aí você fica nervoso mesmo, tá? Mas o nervosismo, ele pode aparecer também, né, quando você se dá muita importância, quando você dá muita importância para aquilo que você está apresentando, para aquilo que você está falando, né? Quando você consegue, de algum modo, tirar de si, veja bem, tirar de si a importância do assunto. Então, vou dar o meu exemplo aqui. Olha só. Quando eu entro ao vivo, já há algum tempo, né? Veja bem, eu nunca estou pensando sobre mim. Eu nunca estou pensando sobre mim mesmo. Eu nunca estou pensando sobre eu, né? Eu estou sempre pensando sobre vocês, né? Então, assim, o que eu falar, né, e for bom, vai impactar vocês, né? O que eu falar e não for bom, vocês não vão ouvir, que vocês vão saber que é lixo, que é besteira, né? Isso tira um pouco da carga, né, de si mesmo, né? Você tira de si o problema da apresentação, tá? Só que isso é uma mudança de mentalidade. Quando a gente consegue, de fato, deslocar o eixo da nossa ação
para o dever ou para o impacto que vai causar no outro, porque eu sei que isso é o que eu tenho que fazer, você perde o nervosismo. Quando a pessoa ainda está preocupada com o que ela vai fazer, né, ou o que vão pensar dela, né, ou se ela tem outros interesses, por exemplo, apresenta um trabalho numa empresa e ela está apresentando aquilo ali, menos para os outros entenderem o relatório, menos para os outros entenderem os gráficos e mais para ela se promover, para ter uma promoção de carreira. Né? Quando é isso que acontece, a pessoa vai ficar nervosa. Tá? É isso, ela vai, não tem como fazer a pessoa não ficar nervosa. Né? Então, imagina só que eu vou fazer uma apresentação de mestrado ou de doutorado. Né? A menos que eu seja um tremendo cara de pau, eu vou ficar nervoso. Por quê? Porque eu só estou apresentando aquilo para que alguém me dê um título. Então é claro que está em mim o eixo da apresentação. Quando eu apresento quando eu faço uma apresentação de mestrado, doutorado, a banca, por definição, sabe mais do que eu. Então ela não precisava estar ali me ouvindo. Né? Ela não vai aprender nada com aquilo. Só que eu estou apresentando por quê? Porque eu quero o meu título. Então a pessoa vai ficar nervosa. Não tem técnica para ela não ficar nervosa. Entendeu? Agora, se não é isso, se é assim, um ator, né? Um ator, ou um professor, né? Ou mesmo um gerente de empresa que fica nervoso quando ele está apresentando, não, esse aí dá para mudar. Deslocando o eixo, né? Ele tira de si o eixo da percepção e passa para o outro. Olha, ele tem que fazer essa mentalização na noite anterior. Depende do que aconteça, eu estou apresentando para que o outro aprenda, para que o outro ria, para que o outro tenha impacto, né? Para que o outro possa melhorar, para que o outro possa conhecer, né? Então, essa é a ideia central assim, que pode ser dito em poucas linhas aqui, tá, Rodrigo? Daria para falar muito mais sobre isso. Agora, veja, se a tua esposa vai fazer uma apresentação do mestrado, vai qualificar para o doutorado, vai qualificar para, né? Vai apresentar a tese dela de doutorado, não tem como, meu cara, ela vai ficar nervosa, né? Porque tá nela o eixo de percepção, tá nela mesmo, né? Aí é só uma personalidade, é só um temperamento que faz com que ela fique nervosa ou não, coisa que não dá para mudar, tá bom? Beleza? Bom, obrigado. Depois a gente fala melhor sobre isso, ok? Beleza. Beleza, meu cara, fica com Deus aí, depois a gente se fala. Um abraço. Vamos para a última. Alô? Alô? Tudo bem? Oi, doutor Ítalo, tudo bem? A Mirena. E aí, menina, tudo bem? Tudo. Como Queria fazer uma pergunta. Manda abraço. Tudo, graças a Deus. Que bom. Fala aí. Sobre masturbação infantil. Tá. O que você quer saber? Devo recriminar ou não? Você deve explicar que algum... Então, minha filha desde os 3 anos. Tá. Menina? Menina. Só que assim, ela fazia o normal. Aí depois ela tem agora 7 anos que eu percebi que ela já continua, entendeu? Continua, né? Tá tendo sensaçãozinha e tal, claro, né? Porque ali tem uma inervação diferente, uma percepção sensível diferente, isso é natural, né? Não é recriminar, mas você vai explicar pra ela, como a gente explica qualquer coisa, né? Do mesmo jeito que a gente não vai sair pelado na rua, né? Do mesmo jeito que a gente não vai ficar tirando meleca em público, você fala, olha, tem certas coisas que a gente não faz também, né? Por isso. Aí você explica isso segundo o conjunto das crenças, né, que você tenha, né? Mas é importante falar assim, né? Se tá no código de conduta familiar que não é para se masturbar, porque tem que, sei lá, preservar a intimidade, preservar a sexualidade, né? Que nesse momento, pelo menos com 7 aninhos, ainda tá muito nova. Sobretudo porque você deve saber disso, né? Com 3, 4, 5, 6 anos, ainda não tem a carga sexual na masturbação. É praticamente um estímulo sensível, Isso. né? Claro, não tem ainda o repertório de pensamento para entender o que é a masturbação exatamente, né? Então, você vai lá e fala para ela claramente que não se faz isso. Você vai explicando. Agora, olha, eu já falei isso algumas vezes, né? É bastante difícil a abordagem desse assunto, né? Não com a criança, mas ter uma eficácia na abordagem, né? A gente não sabe direito isso. E outra coisa que a gente também não sabe direito de resolver é roer unha, né? Criança que roe unha. Eu já falei isso aqui em uma outra aula, né? Vai ganhar um prêmio Nobel que a gente descobriu como faz criança parar de roer unha, né? Aí o pessoal põe lá aquelas faixas, aquelas ataduras, aquelas dedeiras e tal, mas é que você não tá fazendo ela parar de roer unha, você tá fazendo ela roer um plástico, e o plástico é ruim, ela para, né? Mas exatamente como para de roer unha a gente não sabe, né? A coisa da masturbação, a gente também sabe que está muito associada a um ambiente ansiogênico. Então, as crianças mais ansiosas, né, elas tendem a fazer esse estímulo, né? Então, tem que olhar aí e ver como é que você consegue controlar a ansiedade do ambiente, né? Ver se pai e mãe são ansiosos, né? Ver se o ambiente familiar é um ambiente de calma, um ambiente de tranquilidade, ver se ela está sendo exposta a muitos desenhos, assim, muito rápidos, né? Muito velozes, etc, etc. A gente controlando o ambiente, a criança vai tender, né, a relaxar, vai tender a não precisar do que a gente chama de compensação, né? Uma compensação sensível para aquela ansiedade, tá bom? Certo. Eu tinha falado para ela fazer isso só no quarto dela à noite. Eu fiz certo. Então, se você abrir, essa é a questão, se você falar para ela fazer só no quarto, a criança em geral ela não consegue fazer a qualificação, né, de isolamento, ela não consegue isolar. Eu também estava falando com uns pacientes aqui, né? A própria noção para a criança novinha, né, de
dentro e fora, antes e depois, né? Cima e embaixo, não é clara como para o adulto, né? Então, quando a gente particulariza a coisa, você só pode fazer isso naquele lugar, a criança, em geral, ela vai expandir, ela não consegue ter um pensamento metonímico, como a gente chama, né? De fazer a parte pelo todo, ela não consegue fazer assim. Então, assim, ou é A ou B, né? Ou é sim ou é não, entendeu? Então, tende a ser menos eficaz, como você está vendo, né? Não está funcionando, né? Exatamente. Meu Deus do céu. Então tá bom, então. Tá Muito bom? obrigada, Nada. viu? Parabéns pelo trabalho aí, tá? Ótimo, obrigado. Fica com Deus aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom, pessoal. Falei que era o último, o pessoal fica ligando, tá muito gente ligando aqui ainda, mas vou ter que deixar vocês aqui, né? Então, o pessoal aqui do Facebook pedindo para eu olhar as perguntas e responder as perguntas, mas só que o Facebook ele me ferrou. Por quê? Porque agora as perguntas que vão para cima aqui, né, do meu pipeline, elas somem. Eu não consigo ver mais, né? Elas desaparecem mesmo. Ó, a última ligação. Então agora é a última mesmo. Alô? Oi, doutorito? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Raquel. Tudo bem, Raquel? Boa tarde. E aí? Oh, nossa, que alegria eu poder falar contigo ao vivo. Pô, que bom, eu que agradeço aí. O que você manda, Raquel? Doutor, vamos pegar o gancho, mais ou menos do questionamento anterior a respeito de ansiedade. Tá. Eu tô com uma sobrinha, ela tem 13 anos já, e ela de uns tempos pra cá, acredito que desde o ano passado, mais ou menos, ela anda tendo umas crises assim, como se fosse vômito, né? Ela, sei lá, do nada, assim, como se fosse vomitar mesmo, só que não sai nada. É como se fosse mais uma, né, desculpa o perdão da palavra, uma gosma na boca, uma saliva mais grossa, mas ela tem toda aquela mecânica do vômito mesmo, né, de pegar, de fazer os barulhos e soltar. E isso estava sendo constante, né, os pais dela levaram ela no médico e tal, fizeram o exame e não acharam nada. Aí foi agora, por esses dias, ela teve uma crise de convulsão mesmo. Né, que foi para o hospital, ficou internada, daí lá no hospital fez vários exames, enfim, não acharam nada assim especificamente. O que estão alegando é que seja crise de ansiedade. Por que estão associando isso? Porque ela é assim, se falar com ela, Duda, nós vamos para o shopping amanhã, é onde ela tem a crise, digamos assim, é onde ela vai e faz esse esforço de vômito e tal, e não sente nada. Ela simplesmente tem essa reação. Então, há essa associação mesmo, a ansiedade pode estar causando isso? Pode. A chegar a esse ponto? Pode. O que acontece, né? Existem alguns comemorativos, existem algumas manifestações físicas da ansiedade, né? Então, o pessoal conhece algumas, né? Aquela coisa no peito, né? Aquela coisa na barriga que a gente tem, às vezes, né? Quando a gente está, às vezes, conhecendo o amor da nossa vida. Você não fica com o negócio na barriga, tem aquele friozinho na barriga, como chamam? Ou, né? Quando você está perto de um desafio muito grande, como a gente falou, uma prova, uma prestação de doutorado e tal, você vai ter uma repercussão física. Isso pode ir aumentando até o ponto de ser disfuncional, né? Como num transtorno ansioso, que você vai chegar a vomitar, né? Você vai chegar a vomitar mesmo pela coisa, tá? Então, algumas pessoas conhecem isso, né? Algumas pessoas vomitam quando estão ansiosas mesmo. Quer dizer, se ela já foi ao médico, se já afastou causas neurológicas, se já afastou causas gastrointestinais, provavelmente a coisa é ansiedade mesmo, tem que ser abordada, né? Então vai ser abordada aí conforme a recomendação médica. Atividade física, diminuir os estressores do ambiente, às vezes medicação é necessária por um período, né? Por um período de tempo, às vezes tem que entrar com a medicação mesmo, tá? Agora que você dá um gancho aqui pra gente até comentar um filme e falar um pouco sobre o vômito, né? Então, o vômito não é o caso da tua sobrinha, tá? Não vamos ficar fazendo digressão, não vamos psicologizar a questão, não. No caso da sua sobrinha, ela é uma criança ainda, provavelmente isso aí está inserido dentro do transtorno ansioso mesmo, tá? É por aí que vai, beleza? Agora, tem um filme, não é sobre vômito, mas tem um filme, uns poucos filmes que eu vi, relatar tão bem o simbolismo do vômito, né? Então, é um filme chamado Meatball, não sei se vocês viram esse filme. É um filme que conta a história, né, de uma geração, né? Tem o avô, o pai e o neto, né? O avô, o pai e o neto, que ambos são agentes penitenciários nos Estados Unidos. E entre as atribuições desses agentes penitenciários está conduzir aqueles condenados à morte, né? Até a cadeira elétrica. Então, esse é mais ou menos o enredo do filme. O que acontece é o seguinte: logo, tem uma série de cenas de vômito bem discretas, não é nada chocante, não, nesse filme, né? Então, o neto, ele aparece vomitando algumas vezes, né? Então, ele já acorda vomitando, né? Ele acorda botando para fora. O que simbolicamente o vômito mostra pra gente, simboliza pra gente? Simboliza
né, simbolicamente, ele mostra pra gente uma rejeição, né, aquela interioridade, aquilo que você está construindo na tua vida. Então, não é o caso da tua sobrinha não, tá? Isso aqui eu só tô pegando o gancho só pra gente falar de uma outra coisa aqui e dar uma dica de filme pesado aí pra vocês verem no final de semana. Meatball, o nome do filme, né? Eu não sei como é que tá em português nesse filme. Mas, então ele vomita a própria vida. O neto, ele odeia aquela realidade, né? O avô tá absolutamente bem inserido, bem instalado ali naquela realidade de agente penitenciário. O pai já tem algumas crises e o neto, ele não consegue ter aquela... não consegue desempenhar aquela função, então existem brigas ali, etc, etc. O filme é bastante poderoso se a gente olha nessa chave, né, daquela pessoa que está vivendo uma vida muito desconectada, muito distante, né, muito desconectada, muito distante da sua própria vocação, né, da sua própria vocação. Então, é um filme que mostra o vômito como um símbolo de rejeição, né? Um símbolo de pergunta, né? Um símbolo de retificação. Você não é isso que eu quero fazer outra coisa da minha vida, tá? Agora, é claro que a ansiedade tem uma relação também simbólica com isso. Quer dizer, a ansiedade eu fico antecipando, eu fico muito preocupado com o futuro. E só se preocupa demais com o futuro quem não está satisfeito com o presente, né? Ou quem não consegue estar bem centrado, quem não consegue estar bem instalado no presente. De algum modo, né? De algum modo simbólico, falando também, a ansiedade, ela tem algo disso, né? Ela tem algo de um medo, né? Uma rejeição ao futuro. E é por isso que a gente valoriza demais, por isso que os ansiosos valorizam demais o futuro. Porque tem medo de abordar as coisas do futuro, porque tem insegurança, porque não tem as ferramentas para poder elaborar os desafios que vão vir, né? No dia seguinte, ou daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Então eles se preocupam demais e puxam, né, toda a carga afetiva, toda a carga emotiva do futuro para o presente. Não conseguindo resolver porque o peso é muito grande, ou não conseguindo resolver porque não dá para resolver mesmo no presente, a pessoa fica ansiosa, aparece aquela incapacidade de solucionar problemas, tá? Então, esse aqui é um pouco o pensamento, né, não exatamente psiquiátrico, mas um pensamento quase psicológico do que é a ansiedade, tá? Então, a atividade física ajuda muito, porque a atividade física instala o sujeito no presente, aumenta o neurotransmissor, né? E vai acabar diminuindo os sintomas ansiosos. Aí, às vezes, a gente precisa aumentar a serotonina também, da pessoa dando remédio para ela. Tá bom? Certo. Então, beleza. Tá joia, doutor. Tá joia? Obrigada, então, muito obrigado aí pela ligação. Continua aí. Sucesso pro senhor, tudo de bom. Vou continuar, pode deixar. Obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau. Muito bom, pessoal. Agora vamos nessa, né? Senão eu fico aqui até amanhã. Tá bom, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus. Um abraço. É Meatball o nome do filme. Não adianta ligar, que agora eu não vou atender não, que eu tenho que ir. Já chegou o paciente já. Beleza, gente? Fica com Deus. Um abraço e até segunda. Até segunda. Tchau, tchau.